Sabe qual é a distância entre você e um apocalipse zumbi total? 15 minutos. Esse é o tempo que um vírus modificado levaria para transformar uma pessoa normal num predador sem consciência. Agora multiplica isso pela densidade populacional da Rocinha. 48 mil pessoas por quilômetro quadrado. E você tem uma bomba biológica pronta para explodir. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente como seriam as primeiras 72 horas de um apocalipse zumbi no Brasil. Não é ficção barata. Usei dados reais do IBGE, modelos epidemiológicos do Imperial College, estrutura real das nossas favelas e protocolos verdadeiros de emergência do governo brasileiro. Você vai descobrir por que o Brasil seria o pior lugar do mundo para começar um apocalipse zumbi. E, paradoxalmente, porque o brasileiro seria o sobrevivente mais preparado do planeta. Se você acha que está pronto para o fim do mundo, esse vídeo vai te fazer repensar tudo. Bora descobrir se você sobreviveria. Relatos iniciais. O caos começa na favela. Imagina só, são 5 horas da manhã numa terça-feira qualquer no Complexo do Alemão, no Rio. A maioria dos 70 mil moradores ainda está dormindo, mas alguns já estão se preparando para pegar o primeiro ônibus para o trabalho. É nesse momento que tudo começa a dar errado. A primeira coisa estranha? Os cachorros. Todos os vira-latas da favela começam a latir ao mesmo tempo. Aquele latido desesperado de medo. Depois vêm os gritos. Mas não são gritos normais de briga ou discussão. São gritos primitivos, guturais que fazem seu sangue gelar. Agora, pensa comigo na geografia de uma favela. A Rocinha tem 48 mil pessoas por quilômetro quadrado. Para você ter ideia, isso é mais denso que qualquer cidade da Ásia. São becos onde 2 pessoas mal conseguem passar lado a lado, casas grudadas umas nas outras, famílias de 6 pessoas morando em 2 cômodos. Se você quisesse criar o ambiente perfeito para espalhar uma infecção, não conseguiria fazer melhor que isso. Os primeiros infectados surgem nos becos mais apertados. Uma mordida aqui, um ataque ali. Em condições normais, quando alguém surta na favela, em 5 minutos todo mundo já sabe. Os grupos de WhatsApp pipocam, Rocinha Alerta, Alemão Notícias, Maré Info, cada um com milhares de membros. Mas dessa vez é diferente. Os vídeos que começam a circular são perturbadores demais para serem verdade. Pessoas atacando outras com os dentes, movimentos descoordenados mais rápidos, olhos vazios. O pânico real começa quando as pessoas percebem que não é droga. Não é surto psicótico, é algo muito pior. Os infectados não param. Tiro de borracha? Nada. Spray de pimenta? Continuam avançando. E o pior, cada pessoa mordida vira uma delas em questão de minutos. Vamos falar de números reais aqui. O SAMU no Rio atende em média 3 chamadas por hora de madrugada numa favela. Nessa manhã hipotética, 47 chamadas em 30 minutos. O sistema entra em colapso instantaneamente. E olha que o SAMU já trabalha no limite. Cada unidade faz apenas 3 atendimentos por dia em situação normal. A UPP da Rocinha tem 700 policiais no total, mas apenas 180 estão de plantão nesse horário. 180 policiais para controlar uma multidão crescente de infectados em um labirinto vertical de concreto. Durante a operação no Alemão em 2022, foram necessários 400 policiais fortemente armados só para controlar o tráfico. Agora imagine esses 180 tentando conter milhares de pessoas que não sentem medo, não sentem dor e não param de avançar. O que torna tudo ainda mais assustador é a velocidade. Usando modelos matemáticos reais de contágio, numa densidade populacional como a da Rocinha, um único infectado pode contaminar 3 pessoas em 10 minutos só pela proximidade física forçada. Faz a conta.
Em 1 hora você tem 729 infectados. Em 90 minutos, a favela inteira está comprometida. A Covid levou 3 meses para atingir toda a comunidade. Um vírus zumbi levaria 1 hora e meia. E tem um detalhe cultural que ninguém fala: a lei do silêncio. Nós por nós, esse é o código. Favela resolve seus problemas internamente, sem chamar a autoridade. Isso significa que quando finalmente alguém decide ligar para o 190, quando a situação fica insustentável demais para resolver internamente, já perdemos horas preciosas. Os moradores tentam se organizar. Barricadas improvisadas nos acessos principais, sofás velhos, geladeiras quebradas, qualquer coisa que bloqueie a passagem. Mas a favela tem dezenas de entradas não oficiais, becos que só quem mora lá conhece. É impossível selar tudo. As primeiras imagens que vazam para o resto do Brasil são surreais. Lives no Instagram que terminam em gritos. Stories mostrando hordas subindo as escadarias. Enquanto isso, a Prefeitura do Rio está em negação total. A primeira coletiva oficial, marcada para as 8 da manhã, fala em incidentes isolados de violência e possível contaminação de lote de drogas. Eles evitam as palavras surto, epidemia ou qualquer coisa que possa causar pânico, mas o pânico já está instalado. O Brasil tem 109 milhões de smartphones ativos, somos o 5º país mais conectado do mundo. Mas nessa manhã, na Rocinha, a tecnologia vira inútil. Torres de celular sobrecarregadas, internet via gato caindo, rádio comunitária invadida. A comunicação colapsa exatamente quando mais precisamos dela. E aqui vai o dado mais aterrorizante. Nas favelas do Rio moram mais de 2 milhões de pessoas. Se o surto começasse na Rocinha e se espalhasse para Alemão, Maré, Cidade de Deus, em 12 horas, teríamos mais de 2 milhões de infectados. E todos eles desceriam o morro em direção ao asfalto, em direção à Zona Sul, em direção ao resto da cidade. Esse é o cenário das primeiras 3 horas. O impossível acontecendo em tempo real. E o pior? Isso é só o começo. Porque quando o sol nascer completamente sobre o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa vai descobrir que alguns apocalipses não precisam de meteoros ou invasões alienígenas. Às vezes, eles começam onde o Estado já morreu faz tempo e só estava esperando algo para tomar seu lugar. O ponto de virada. O sol já está alto sobre o Rio, e o que era um incidente isolado virou o assunto mundial do momento. Apocalipse Rio é o trending topic número 1 no planeta, com 14 milhões de tweets. Mas vamos entender como chegamos aqui. Primeiro, a matemática do caos. Às 8 da manhã, tínhamos uma favela comprometida. Agora, meio-dia, são 23 comunidades reportando casos. Como isso aconteceu tão rápido? Geografia e rotina brasileira. Todo dia, 2,4 milhões de pessoas saem das favelas para trabalhar no asfalto. Empregadas domésticas, porteiros, motoboys, pedreiros, o motor invisível que faz a cidade funcionar. Cada um desses trabalhadores é uma ponte potencial para o vírus. O metrô do Rio transporta 780 mil pessoas por dia. A Central do Brasil vê 600 mil passageiros diariamente. Às 6 da manhã, quando os primeiros infectados desceram o morro misturados com trabalhadores, eles entraram num sistema de transporte que é basicamente uma seringa hipodérmica gigante, injetando o vírus em toda a cidade. E aqui entra um problema brasileiro específico. Nosso transporte público opera com 150% da capacidade. Os vagões da Supervia foram projetados para 360 pessoas, mas carregam 540 nos horários de pico. É contato físico forçado por 40 minutos. Se um infectado entrou no trem das 6h15 na Central, às 7 horas, ele contaminou pelo menos 50 pessoas, que se espalharam por 15 estações diferentes. O governo tenta reagir, mas é aquela história. O Brasil tem planos excelentes no papel. O Plano Nacional de Resposta a Emergências em Saúde Pública existe desde 2014, mas nunca foi realmente testado.
Quando o ministro da Saúde convoca reunião de emergência às 10 horas, descobre que metade dos responsáveis está presa no trânsito porque a linha vermelha foi interditada por causa de distúrbios. A decisão de decretar lockdown vem às 11h43. Tarde demais. Sabe por quê? O WhatsApp já tinha feito o trabalho. Desde as 9 horas, áudios de 3 minutos circulam dizendo que o governo vai fechar tudo. Ô, meu irmão, você viu no Zap? O governo vai fechar tudo. Vai faltar comida. Tu acredita? O exército já tá subindo o morro. Vai invadir geral. Vai ser treta, irmão. Todo mundo vai ficar preso aqui, sem saber o que fazer. Fica ligado, vamos se organizar, porque senão o bicho vai pegar, maluco. Resultado: a maior corrida aos supermercados da história do Rio. O Guanabara da Tijuca registra 8.000 pessoas tentando entrar ao mesmo tempo. Quando alguém infectado morde um segurança, o pânico vira estampede. 17 mortos pisoteados, 43 mordidos que virarão infectados. As redes sociais viram campo de batalha de informação. A Globo tenta manter cobertura ao vivo, mas quando o repórter Ernesto Albuquerque é atacado em plena transmissão na Praça Mauá, a emissora corta o sinal. O vácuo é preenchido por teorias conspiratórias. É arma biológica chinesa? É vacina que deu errado? Um pastor com 2 milhões de seguidores faz live dizendo que só os puros serão poupados. Somente os puros serão poupados, irmãos. Preparem seus corações, pois o juízo chegou e não há mais tempo para arrependimento. Resultado: megatemplos lotados, pessoas se aglomerando para rezar. Mais combustível para o vírus. O colapso das comunicações é gradual, mas devastador. A TIM cai primeiro. Muita gente tentando ligar ao mesmo tempo. Depois a Vivo. A Claro aguenta até às 14 horas. Quando as 3 principais operadoras param, 147 milhões de brasileiros ficam sem celular. É o caos informacional completo. Mas o brasileiro é criativo na desgraça. Surgem sistemas alternativos. Motoboys cobram R$500 para levar mensagens. Rádios amadoras voltam à vida. Frequência 146.520 MHz vira o novo WhatsApp. Drones pessoais são usados para verificar se áreas estão seguras. Um garoto de 17 anos em Copacabana cria um mapa colaborativo no Google, mostrando zonas infectadas em tempo real, até o Google derrubar os servidores brasileiros às 15 horas para manutenção emergencial. O momento mais dramático vem às 16 horas. O presidente vai fazer pronunciamento nacional, mas cadê o presidente? Oficialmente, está no Palácio da Alvorada. Extraoficialmente, o Boeing presidencial decolou de Brasília às 14 horas, com destino não revelado. O vice assume, gagueja na TV por 3 minutos e declara estado de sítio. O brasileiro, diante da infecção que se espalha rapidamente, declaro a partir deste momento estado de sítio em todo o país. Tradução: lei marcial, toque de recolher, forças armadas nas ruas. Só que tem um problema. O Brasil tem 360 mil militares na ativa para um país de 214 milhões de habitantes. Isso dá um soldado para cada 594 cidadãos. Durante a Copa do Mundo, mobilizamos 57 mil só para o Rio e mal conseguimos manter ordem. Agora precisaríamos do triplo só para tentar conter o básico. As primeiras 24 horas terminam com números assustadores. Estimativas não oficiais, porque oficialmente o governo parou de contar às 18 horas. Falam em 300 mil infectados só no Rio. São Paulo reporta primeiros casos às 20 horas. Belo Horizonte, às 22 horas. Salvador, à meia-noite. O vírus está seguindo as rotas de transporte, subindo pelos ônibus interestaduais. Voando pelos aeroportos antes que conseguissem fechá-los. E o mais assustador, a curva de infecção. Modelos epidemiológicos normais não funcionam aqui. Isso não é Covid que precisa de gotículas e tempo de incubação. É transmissão por mordida com conversão em 15 minutos. É exponencial ao quadrado.
Se continuarmos nesse ritmo, em 48 horas, teremos 10 milhões de infectados. Em 72 horas... Bem, em 72 horas não vai mais importar os números. Medidas desesperadas, segundo dia do apocalipse. O Brasil acordou dividido em dois: os que ainda acham que dá para controlar e os que já estão em modo sobrevivência total. A linha que separa esses dois grupos? O Rio Paraíba do Sul. Ao norte dele, o caos. Ao sul, a última tentativa desesperada de contenção. O exército toma uma decisão controversa, mas necessária: explodir as pontes. Começa com a Rio-Niterói às 4 horas da manhã. 15 minutos de sirenes, avisos pelo que resta do sistema de som. E então... 13 quilômetros de concreto desabam no mar. A ponte Presidente Costa e Silva, orgulho da engenharia brasileira, vira barreira aquática contra os infectados. Mas brasileiro é brasileiro, né? Em menos de 2 horas já tem gente cobrando R$2.000 para atravessar de barco. Até perceber que infectados na água são ainda mais perigosos. Não se cansam, não precisam respirar direito, só nadam em direção a qualquer coisa viva. A Baía de Guanabara vira um cemitério flutuante. As Forças Armadas estabelecem o que chamam de Protocolo Cerco Sanitário. Traduzindo, atirar em qualquer coisa que se mova nas zonas vermelhas. O problema? Ainda tem gente viva lá. Muita gente. O Complexo da Maré tem 140 mil habitantes. Quantos ainda são humanos? Ninguém sabe. Ninguém quer saber. É mais fácil declarar toda a área como perdida. Surge então o fenômeno mais brasileiro possível: o jeitinho no apocalipse. PMs vendem salvo-condutos falsos por R$10.000. Motoristas de ambulância cobram 50 mil para tirar famílias das zonas de quarentena. Um coronel é flagrado em áudio negociando a evacuação de uma família de políticos por 2 milhões. Quando o mundo acaba, a corrupção é a última coisa a morrer. Mas não é só desgraça. A solidariedade brasileira também aparece. Em Duque de Caxias, moradores organizam o que chamam de Corredor Humanitário da Baixada. Motoqueiros voluntários, desses que a gente xinga no trânsito, arriscam a vida para levar remédios e buscar sobreviventes. Um grupo de traficantes do Comando Vermelho e milicianos, eternos inimigos, fazem trégua para defender o Hospital de Bom Sucesso. A imagem de bandidos e polícias corruptos, lutando lado a lado contra hordas de infectados, vira símbolo improvável de esperança. O governo tenta manter alguma aparência de controle. Às 14 horas do segundo dia, anunciam a Operação Arca de Noé, evacuação em massa para as cidades do interior. Parece ótimo no papel. Na prática, um desastre logístico. A Dutra tem 402 quilômetros. Com o trânsito normal, são 6 horas até São Paulo. Com 3 milhões de pessoas tentando fugir ao mesmo tempo? Impossível. A rodovia vira um estacionamento de 400 quilômetros. E quando a primeira pessoa infectada surge no meio desse congestionamento? Os números são brutais. Em 48 horas, o PIB brasileiro efetivamente deixa de existir. A Bovespa não abre. Não tem ninguém para operar. O dólar? Última cotação antes do colapso, R$47. Mas dinheiro virou papel. O que vale agora é água, comida enlatada, armas. Uma caixa de leite que custava R$5 é trocada por um carro zero. Um rifle vale um apartamento em Ipanema. A infraestrutura entra em colapso dominó. Primeiro as refinarias param. Reduc, em Caxias, é abandonada quando infectados invadem. Sem combustível, não tem transporte. Sem transporte, não tem comida nas cidades. Sem comida, bem, aí o ser humano vira outra coisa, mesmo sem ser mordido. As usinas de Angra são o maior terror. O protocolo diz que em caso de emergência extrema, devem ser desligadas de forma controlada. Processo demora 72 horas com equipe completa. Só que metade da equipe não apareceu para o trabalho. Estão mortos ou fugindo. A outra metade tenta um desligamento de emergência. Às 23 horas e 47 minutos do segundo dia,
Angra 2 entra em modo de segurança automático. Não é Chernobyl, mas também não é bom. A nuvem radioativa vai ser problema do terceiro dia. A comunidade internacional assiste horrorizada. Argentina e Uruguai fecham fronteiras e mobilizam tropas. Os Estados Unidos enviam a 4ª Frota para o Atlântico Sul, oficialmente para ajuda humanitária, mas os porta-aviões não estão carregando comida. A ONU declara o Brasil zona de contenção crítica, tradução diplomática para deixem morrer lá dentro. Mas o vírus não respeita decisões políticas. Às 47 horas e 23 minutos após o primeiro caso, um avião da Latam pousa em Buenos Aires. Voo tinha saído do galeão antes do fechamento do espaço aéreo. A passageira do assento 23C estava com uma gripe forte. Quando a porta do avião abre, ela já não é mais humana. E agora o problema não é mais só do Brasil. O colapso total. Terceiro dia. Já não faz sentido contar infectados. São muitos. O que importa agora é contar quantos humanos ainda restam e onde eles estão. Os últimos dados confiáveis, compilados por um grupo de hackers operando de um bunker em Foz do Iguaçu, estimam que 40% da população do Sudeste está comprometida. Isso são 36 milhões de coisas que já foram pessoas. A geografia brasileira vira protagonista. O Pantanal se torna refúgio natural. Infectados não navegam bem em áreas alagadas. Jacarés fazem o serviço que o exército não consegue. Comunidades ribeirinhas da Amazônia se isolam destruindo pontes e usando o conhecimento milenar da floresta. Os Yanomami, que o Brasil tentou exterminar por décadas, agora são os mais preparados para sobreviver. São Paulo vira uma história de 2 cidades. O centro expandido cai em 52 horas, mas alguns bairros resistem. Alphaville se transforma numa fortaleza. Muros de condomínio que eram símbolo de segregação, agora são salvação. Seguranças privados viram exército particular. Helipontos viram únicos pontos de entrada e saída. É o apartheid do apocalipse. Quem tem dinheiro talvez sobreviva, quem não tem... O sistema de saúde, que já era precário, simplesmente deixa de existir. O Hospital das Clínicas, maior complexo médico da América Latina, é abandonado quando infectados tomam o térreo. Médicos e enfermeiros que ficaram para trás se barricam no 10º andar. Eles têm comida para 3 dias, remédios para 1 semana e 200 pacientes que não podem mover. As transmissões de rádio deles são de partir o coração. Aqui é a doutora Marina Cavalcante, HC São Paulo. Se alguém estiver ouvindo, precisamos de ajuda. Eles estão subindo. A matriz energética brasileira mostra sua fragilidade. 65% da nossa energia vem de hidrelétricas. Itaipu, responsável por 15% da energia nacional, opera com equipe mínima desde o 2º dia. Às 63 horas, o sistema automático falha. Sem manutenção humana, as turbinas começam a parar uma por uma. O apagão começa no Paraná, se espalha por São Paulo, atinge o Rio. Em 6 horas, o Sudeste está no escuro. E no escuro, os infectados têm vantagem. Eles caçam por som e cheiro. A água vira o novo ouro. O sistema Cantareira que abastece São Paulo depende de bombas elétricas. Sem energia, sem água. 12 milhões de pessoas descobrem que a torneira seca é pior que 1000 infectados. Começam as guerras pela água. O reservatório do Jaguari vira campo de batalha. Famílias inteiras morrem brigando por baldes d'água. Alguns preferem beber água contaminada a morrer de sede. Má escolha. A leptospirose é rápida, mas a morte é lenta e dolorosa. A tecnologia, nossa muleta civilizacional, vira sucata. Smartphones sem torre de celular são pesos de papel caros. Carros elétricos sem energia são caixões de metal. Mas o brasileiro se adapta. Rádios de pilha voltam a ser essenciais. Bicicletas valem mais que Ferraris.
Um moleque de 14 anos em Belo Horizonte cria uma rede mesh usando roteadores velhos e energia solar. Por algumas horas, 10.000 pessoas conseguem se comunicar. O êxodo rural reverso começa. 3 séculos depois, o Brasil volta ao campo. Fazendas no interior de Goiás viram fortalezas medievais. O MST, acostumado a ocupar terras, agora as defende com expertise militar. Assentamentos que o governo ignorava por décadas se tornam os últimos bastiões de civilização. Um líder sem terra é gravado dizendo: Reforma agrária veio. Só não era como a gente esperava. A fome chega no 3º dia. São Paulo consome 12.000 toneladas de alimentos por dia. Os estoques dos supermercados duram 72 horas em condições normais. Em pânico, duraram 12. Agora, ratos viraram iguaria. Pombos são caçados com armadilhas. 1 quilo de farinha é trocado por alianças de ouro. A linha entre sobreviver e continuar humano fica cada vez mais tênue. As últimas instituições caem uma por uma. O STF evacua Brasília na 51ª hora. O Congresso nunca chegou a se reunir. Metade dos deputados estava em seus estados quando começou. O último ato oficial do governo brasileiro é um decreto presidencial de 3 palavras: salvem-se quem puder. A natureza começa a retomar seu espaço com velocidade assustadora. Capivaras passeiam pela Avenida Paulista deserta. Micos sobem pelos prédios abandonados do centro do Rio. No 3º dia, uma onça é filmada bebendo água na fonte da Praça da Sé. A Mata Atlântica, que levou 500 anos sendo destruída, começa a voltar em 72 horas. Uma nação transformada, além de 72 horas. 3 dias. Foi o tempo que levou para o 5º maior país do mundo deixar de existir como nação. O Brasil agora é um arquipélago de comunidades isoladas num mar de morte ambulante. Mas vamos entender o que isso significa para o resto do planeta. Os satélites contam a história melhor que qualquer sobrevivente poderia. Imagens da NASA mostram a diferença. Dia 0, o Brasil brilha à noite com milhões de luzes. Dia 3, escuridão quase total. Apenas alguns pontos isolados. Manaus protegida pela floresta, Fernando de Noronha salva pelo isolamento, Brasília mantida por o que sobrou dos militares. O país literalmente apagou do mapa luminoso da Terra. A economia global entra em colapso. O Brasil é o maior exportador de soja, café, suco de laranja, carne bovina. Somos o 2º de ferro e o 4º de milho. Quando paramos de exportar, o mundo sente. O preço da soja triplica em Chicago. Café vira luxo em Londres. A carne some dos supermercados americanos. A China, que dependia da nossa soja para alimentar porcos, declara estado de emergência alimentar. Mas o impacto vai além da economia. O Brasil tem a maior biodiversidade do planeta, 20% da água doce mundial. A Amazônia, que regula o clima global. Sem governo, sem fiscalização, sem ninguém para impedir, o que acontece? Madeireiros internacionais preparam invasão. Garimpeiros planejam tomar terras indígenas. A floresta, que sobreviveu a tudo, agora enfrenta seu maior perigo: a ausência total de proteção. Os vizinhos sul-americanos criam o Cordão Sanitário Continental, uma aliança nunca vista. Venezuela e Colômbia juntas, Argentina e Chile unidas, até as Guianas cooperam. Eles explodem pontes, desviam rios, criam uma terra de ninguém de 100 quilômetros nas fronteiras. Atiradores de elite com ordem de abater qualquer coisa que se mova. O Mercosul acabou. A Unasul acabou. Agora é cada um por si contra a ameaça brasileira. A ONU convoca sessão de emergência. A proposta russa é direta: bombardeio nuclear tático das maiores concentrações urbanas. Cauterizar a ferida, eles chamam. A China concorda. Os Estados Unidos hesitam. Tem bases militares no que era o Brasil. A França lembra que a Guiana Francesa faz fronteira conosco. Depois de 17 horas de debate,
decidem esperar mais 72 horas. Se a situação não melhorar, bem, o Brasil vai virar o primeiro país a ser intencionalmente apagado do mapa no século XXI. Mas algo inesperado acontece. Os satélites começam a captar sinais. Não do governo, esse acabou, mas de comunidades organizadas. Fazendeiros no Mato Grosso criaram uma zona segura de 10.000 km². Pescadores no Maranhão usam ilhas como bases, criando uma civilização aquática. Tribos indígenas do Xingu mandam mensagem em código. Estão vivos, estão seguros e não querem contato com o mundo exterior nunca mais. As favelas, surpreendentemente, mostram resiliência única. Gerações vivendo no limite da sobrevivência criaram pessoas adaptadas ao caos. No complexo do Alemão, 3.000 sobreviventes criaram o que chamam de República Popular do Alemão. Traficantes viraram generais. Professores viraram estrategistas. Mães viraram guerreiras. Eles conhecem cada beco, cada telhado, cada rota de fuga. Os infectados são muitos, mas desorganizados. Os favelados são poucos, mas sabem guerrilha urbana. É Vietnã nos morros do Rio. A religião toma formas extremas. Surge a Igreja do Juízo Final. Evangélicos que acreditam que os infectados são punição divina e apenas os escolhidos sobreviverão. Padres católicos organizam cruzadas para retomar igrejas. A ciência tenta entender o que aconteceu. Laboratórios em Atlanta, Genebra e Pequim analisam amostras contrabandeadas. A conclusão é aterrorizante. O vírus é uma mutação impossível. Combina elementos de raiva, toxoplasmose e prions. Não deveria existir, mas existe. E pior, está evoluindo. Os infectados do terceiro dia são diferentes dos do primeiro. Mais rápidos, mais coordenados. Alguns parecem estar aprendendo. O mundo se divide em 3 grupos. Os otimistas acham que em alguns meses os infectados vão morrer de fome e o Brasil pode ser recolonizado. Os pessimistas acham que é questão de tempo até o vírus escapar e contaminar o planeta todo. Os realistas já estão construindo bunkers. Enquanto isso, no que era o Brasil, 214 milhões de histórias chegam ao fim. Ou talvez ao começo. Porque no meio do caos absoluto, da morte ubíqua, do fim de tudo que conhecíamos, algo novo está nascendo. Não é bonito, não é civilizado, mas é sobrevivência. E no fim das contas, é isso que o brasileiro sempre fez melhor: sobreviver quando todo mundo achava impossível. O sol se põe no terceiro dia sobre um país que não existe mais. Amanhã será o 4º dia. Depois o 5º. O 10º. O 100º. E em algum lugar, em algum canto esquecido desse Brasil morto-vivo, alguém está vivo, alguém está lutando, alguém está reconstruindo. Porque o apocalipse zumbi pode ter destruído o Brasil, mas brasileiro é mais difícil de matar do que zumbi.